Paz. Vou aqui mandar aviãozinho para alguém, né? Para eu descobrir que a gente precisa ter alguém assistindo aqui para poder a gente conseguir salvar a live, né? Para a honra e glória do Senhor. E vamos aqui mandar aviãozinhos. Né? Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos. Estou aqui, né? Do jeitinho que o Senhor determinou. Oi, Rê, minha prima linda. Tô aqui do jeitinho que o Senhor me... Ai, achei que tinha sumido. Olha aqui, gente. Sexta-feira, dona de casa, final do dia, não tomei banho ainda. Mas o Senhor me direcionou a vir aqui, entregar uma palavra. E eu sigo a direção do Senhor em tudo, né? E ele falou, eu falei, eu vou tomar um banho. E ele falou, não, vai agora. Vai assim, vai sem filtro, essa é você. Então, estou eu aqui, né, para a honra e glória do Senhor. E o que nós vamos falar nessa noite? Deixa eu ver se o volume aqui tá bom. Amor, você entrou aí, meu amor. Rê, o volume tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Nós vamos falar sobre as duas noivas, né? Sobre esse tempo de preparo, a noiva de Cristo sendo preparada para receber o noivo, né? Nós estamos sendo preparados para a volta de Cristo. E então o que acontece? Nós vamos falar, o Senhor direcionou falar sobre as duas rainhas, né? Morrer, dá coraçãozinho aí pro Instagram derrubar minha live, né? Para eu tentar salvar, em nome de Jesus. E aí o que acontece? O Senhor fala sobre duas rainhas, duas noivas que se prepararam para se tornar rainhas, né? Para estar diante do noivo, diante do rei. E aí, oi Elis. Por enquanto eu consigo ver os comentários, gente. Depois eu paro de olhar porque eu me perco, né? Se eu ficar olhando. E aí, o Senhor comparava para mim Vasti e Esther. Duas noivas que se prepararam para estar na presença do rei, né? Se prepararam para estar ali com o Senhor, né? Com o seu noivo, mas cada uma se preparou de uma forma. A Bíblia não nos relata no livro de Esther, né? Como Vasti se preparou para se tornar rainha do rei Assuero. Você viu, né, Elis? Olha aqui, o Senhor falou, entra agora do jeito que você tá, sem filtro. E aí eu falei, amém, Senhor, vamos lá, né? E aí o que acontece? O Senhor fala que Vasti foi convocada, a Bíblia nos ensina que Vasti foi convocada a estar na presença do rei. E nós estamos entendendo que, né, a noiva, a igreja do Senhor, a noiva está sendo convocada, né, estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o noivo está às portas. E aí o que acontece? Quando Vasti foi convocada, ela se recusou a estar na presença do rei. Ela estava ali deslumbrada com o seu banquete. Eu até cheguei a pensar, né, assim, quando o Senhor vai entregando a palavra, eu vou lendo lá e eu falava, Senhor, mas olha aqui, fala assim que o rei já estava alegre da bebida, às vezes por isso Vasti se recusou a estar na presença do rei, né? Elis, olha aqui o caderninho. Hahaha. Se recusou a estar na presença do rei, porque às vezes ele estava ali alegre e ela não queria estar ali, mas não interessa. O rei convocou a sua rainha. Quando o noivo convoca a noiva, no caso nós, a igreja dele, nós precisamos estar na sua presença, né? E aí Vasti
que ela fez? Lá na palavra fala assim que ela estava dando um banquete, né? E que ela, através dos eunucos, se recusou a estar na presença do rei. Ela se recusou. Então, ela estava dando um banquete particular. Ela se deslumbrou ali com o seu banquete, que veio porque ela era rainha, né? Então, o que o Senhor me falava durante toda essa semana? E eu entendi que agora era o momento de vir aqui falar. Porque existe 2 tipos de noiva se preparando para a volta do noivo, para o momento, né, de estar com o noivo intimamente. É aquela que se deslumbrou com os banquetes, de se tornar, de ser noiva, e aquela que continua mantendo a sua essência, continua mantendo o seu bom perfume, né? E que está ali entendendo a essência verdadeira de ser a noiva diante do noivo. E por que nós estamos trazendo isso aqui nessa noite? Porque ainda há tempo dessa noiva Vasti, que se recusa, né, a cuidar da sua essência. Ela se importa só com as vestes externas, com os luxos, os favores, os privilégios de ser noiva, no caso ali de ser rainha, e ela rejeita a presença, porque para ela aquilo ali já tá bom, banquete, vestimentas, os prazeres de ser noiva, de ser rainha. Para Vasti, isso bastou. E aí o que acontece? Ela foi deposta da presença do noivo, né? E aí o que acontece? O Senhor me falava lá, ó, Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, e que o rei se enfureceu e se inflamou de ira, né? Porque que fala? Fala que Vasti foi convocada a ser introduzida à presença do rei com a coroa real. Por que Vasti era rainha? Ela tinha ali banquetes, ela tinha ali favores, privilégios, porque ela tinha recebido uma coroa real. Assim como nós, né, recebemos a coroa da vida. E nós vamos, no dia do juízo final, o Senhor vai nos entregar essa coroa da vida. Vasti estava ali por quê? Porque ela tinha sido instituída rainha. Só que aí, por se tornar igual... E o que o Senhor me falava? Que tem muito isso mesmo, a gente vai dando coraçãozinho para eu conseguir salvar a live depois, né? Porque senão o Instagram parece que derruba a live, porque tem poucas pessoas. E eu tô seguindo a direção do Senhor, eu não aviso antes. A hora que ele fala, senta e faz a live, se ele mandou fazer, ele tá provendo todas as coisas. Essa live vai chegar aonde ela precisa chegar, né? E aí, o que acontece? Existe uma noiva nos dias de hoje que se deslumbrou com o banquete de ser noiva. Então, tem muitas noivas nesse tempo, né? Igreja do Senhor, que está deslumbrada de ser igreja, de se tornar noiva. E aí perdeu a essência, estão perdendo, mas ainda há tempo de resgatar essa essência. Por isso que nós estamos aqui hoje para entregar essa palavra. Porque o Senhor está derramando azeite nesse tempo. O Senhor está desejoso de restaurar, de restituir essa noiva que tem guardado a essência. E aí, como eu falei para vocês, aqui não relata que Vasti, como Vasti se preparou, como ela se tornou rainha, mas fala de Esther. Ele fala de Vasti ali como uma rainha, uma noiva, para não ser seguida. Um exemplo de noiva, de rainha, para não ser seguido, porque ela foi
ela foi deposta, ela foi rejeitada, mesmo depois de já ser noiva. Então, gente, esse é o cuidado que nós precisamos ter nesses tempos. Nós somos igreja, nós somos noiva de Cristo, mas já sendo noiva, tendo nos tornado noiva, para a volta do nosso amado, para as bodas, nesse tempo de preparação para as bodas, nós não podemos nos perder. Perder a essência, deslumbrar com banquete, com vestimentas externas de santidade, sem dentro tá cuidando, porque o Senhor vem buscar aquilo que tá dentro. É a nossa essência, é o bom perfume. E lá na palavra ele fala. E outra coisa que o Senhor me falou, eu tô olhando aqui para que eu anotei muita coisa, gente, para que nada se perca daquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Vasti perdeu o temor. Olha aqui, ele mandou eu até grifar, ó. Vasti, ela perdeu o temor. Ela perdeu o temor. Porque o rei convocou. E ela perdeu o temor. Ela não tinha temor de recusar estar no banquete do rei, na presença do rei. Ela perdeu o temor. Ela falou, eu não vou, e pronto, acabou. E aí o Senhor me falava, ó, né, que ela agia por si só. Ela não pedia conselho de ninguém. Ela agia pela carne. E lá em Gálatas 5,16 fala que nós precisamos andar no espírito para nós vencermos a concupiscência da nossa carne, porque todo dia existe uma luta, né? Existe uma luta entre, oi filha, existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, eles militam diariamente. E aí Vasti ali, ela tomou as decisões dela de acordo com a carne. Ela não tomou conselho com ninguém. Ela falou, não, eu tô no meu banquete, eu não quero ir, pronto, acabou. Ela perdeu o temor. Ela perdeu o temor. E outra, Liba, minha prima linda, ela perdeu o temor do Senhor, Vasti, né? E ela foi insubmissa. O esposo dela, gente, convocou ela para estar na presença dele e ela se recusou. Ela foi insubmissa. E o Senhor falava assim, ó, que ela, além dela achar que o banquete dela era mais importante do que o marido, dela ter sido insubmissa, ela não se importou em humilhar o rei perante todos que estavam no banquete. Existe uma noiva, existe uma igreja que está envergonhando, infelizmente, o noivo, o esposo perante todos os outros que estão ali. Por quê? Porque existe uma noiva que, como Vasti, está sendo insubmissa. E não pense que é fácil para mim estar aqui e falar sobre isso. O Senhor me deu essa palavra, ele vem me construindo essa palavra desde o dia 19 de janeiro. Dia após dia, madrugada após madrugada. E eu falei, Senhor, quanto temor eu tenho de chegar diante de uma câmera e liberar uma palavra dessa. Porque nós temos que vigiar todos os dias, mas ainda há tempo de nos prepararmos verdadeiramente com mãos limpas e coração puro para a volta do Senhor. E aí ele falava, ela não pensou na reputação do rei. Ela não pensou nos sentimentos do rei. Ela desacatou o rei, visto que estar na presença era uma convocação, gente. Ela escolheu sua própria vontade, ela não teve reverência. Ela não teve respeito, consideração. O rei convocou ela para estar na sua presença. E ela se recusou. Mas o pior disso é porque o rei a destituiu. E o Senhor me falava sobre a noiva, que fala lá em Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A noiva que vai estar diante do Senhor e ele vai olhar e vai falar assim: eu não a conheço. E esse conhecer é intimidade,
é intimidade com o Senhor. Essa semana, sobre essa palavra, ele me direcionou a ler um livro, um dos livros que eu ganhei no final do ano, e lá nesse livro falava que assim, tem muitas igrejas que estão ali acontecendo, culto, todas as formalidades, mas o Senhor está de fora batendo. Eu quero entrar, eu quero participar. E isso foi muito forte para mim, porque eu entendi que ele me permitiu ler esse trecho, essas primeiras páginas do livro, para eu entender isso aqui que ele estava me entregando. Porque eu fiquei. Gente, eu tinha muito temor de ouvir essa palavra e anotar ela e saber que eu ia chegar aqui e passar. Mas não é para pôr medo em ninguém, é simplesmente para dizer que há tempo. Ainda há tempo de se preparar verdadeiramente como Esther se preparou. E aí, falando de Esther, né? Porque ele fala que lá ele convocou Vasti porque ela era formosa. Ela era em extremo formosa. Então, ele queria ter o prazer de apresentar a noiva, a sua esposa. Né? E ele falava que ela venha com a coroa real para mostrar que eu a coroei. Eu a coroei. Esse é o prazer do noivo, do esposo. Olhar para sua noiva, para sua igreja e falar: eu a coroei. Eu a escolhi. Então, nós estamos vivendo esse tempo de preparo. E nós precisamos cuidar e vigiar. Esther foi submissa. Esther preservou sua essência, mas algo que o Senhor falou comigo sobre Esther. Esther, ela obedeceu Mordecai. Mordecai adotou Esther como filha, porque Mordecai era primo de Esther. Mas ele adotou, na morte do pai e da mãe, ele adotou Esther como filha. E ela se rendeu a ele como pai. Ela entendeu que mesmo ele não sendo seu pai biológico, ele era seu pai adotivo. O que isso nos remete? Aquele que nos adotou como filhos, como filhas. E aí o que acontece? Ela se rendeu a Mordecai como autoridade sobre a vida dela. Ela obedecia a ele como se ele fosse pai biológico dela, porque ela entendeu que o Senhor tinha colocado ele na vida dela. Então, ela foi grata, ela se submeteu, ela se rendeu e ela obedecia Mordecai como seu pai. E aí lá fala assim na palavra que assim, por exemplo, quando Esther foi convocada com as outras moças para se preparar, passar ali pelos 12 meses de preparo para estar na frente do rei, para que ele escolhesse, tomasse para si a sua noiva, a sua esposa, ela podia levar ali da casa das mulheres para a casa do rei qualquer coisa, joia, tudo que estava ali. E aí o que acontece? Mordecai orientou Esther antes de entrar naquela casa. E como Esther era uma pessoa, era uma filha que buscava a presença de Deus, que obedecia seu pai, que ouvia os conselhos do seu pai. Oi, Silvinha! Então, o que acontece? Quando ela entrou ali, lá na palavra fala que de cara ela achou favor de Hegai, que era o guarda das mulheres. Por quê? Francis, você tá aqui, lindeza do meu coração. E aí, o que acontece? Esther achou favor em Hegai. E lá na palavra fala que todos que viam Esther, né? Ela achava favor diante de todos que a viam. Por quê? Porque Esther era uma pessoa que cuidava da essência, do bom perfume. Ela tinha intimidade com seu pai. Ela obedecia seu pai. Mordecai não era pai biológico dela, mas ela obedecia e a palavra fala, acatava todas as suas ordens. E essa é a noiva que o Senhor vem buscar.
aquela que entende o seu papel de filha, que se coloca em rendição, em submissão ao seu papel de filha. E o Senhor me falava isso, por isso que a gente anda falando tanto sobre identidade, identidade de filha, identidade de filha. Por quê? Porque o Senhor, ele me falava que só quem se submete ao Pai, conhece o Pai intimamente e se submete à sua vontade, à sua soberania, como filha, vai ser inserida como noiva. Só aquela que se submete verdadeiramente como filha vai ser inserida como noiva. Porque o pai insere a filha, o pai entrega a filha para ser esposa do noivo, para ser esposa do esposo, vamos falar assim. Então, primeiro, nós precisamos ter nossa identidade resgatada para honra e glória do Senhor. Nós precisamos saber quem nós somos de verdade. Esther sabia quem ela era. Mesmo ela sendo órfã, ela entendeu que o Senhor tinha dado um presente para ela, colocando Mordecai, e Mordecai adotou ela de todo o coração. E é assim que o Senhor fez conosco. Nós fomos adotados por Ele. Nós somos filhas. Ele nos convidou para nos assentar nas regiões celestiais com Cristo. Mas nós precisamos ser filhas primeiro. Nós precisamos ser submissas, obedientes, rendidas. E aí só então, ocupando esse lugar de filha verdadeiramente, não só de aparência não. Vasti era uma rainha, uma esposa de aparência. Aí só assim o pai vai introduzir nós como filha na presença do noivo. Só tendo obediência como filha, nós seremos introduzidas como esposa, porque o pai entrega a filha para o esposo. E aí, ele fala que Esther foi humilde mesmo sendo ousada. Ela alcançou favor perante todos que haviam pela sua essência. Porque, gente, aquilo que está dentro de nós resplandece para fora. E é isso que o Senhor quer, é essa noiva que ele vem buscar. A pastora Débora ama sua vida. Coraçãozinho para a senhora, que saudade. O Senhor vem buscar uma noiva que está se preparando na essência. Não é uma noiva que tem cara, vestimenta de noiva. É uma noiva que tem essência de noiva. E aí o que acontece? Esther, ela ouvia e obedecia Mordecai. Ela soube se pôr em submissão, né? E aí o que acontece? Quando ela estava lá na casa das mulheres, Hegai, ela achou favor de Hegai e ele também deu conselhos a ela. E ela seguiu esses conselhos. Porque ela entendeu, se ele estava colocado ali pelo rei, né? Ela deveria ouvir os conselhos dele. Então Esther era uma mulher que ela tinha sabedoria, ela não tomava as decisões dela pelas suas vontades, pela sua carne. Ela sabia ouvir, ela sabia avaliar, colocar diante do Senhor se o que ela ouviu era prudente, e ela era obediente ao pai. Isso é o primeiro ponto. O ponto mais importante, ela era obediente ao seu pai. Né? E nós estamos vivendo esse tempo de preparo. Nós precisamos, como noiva, viver o romance com o noivo, como fala lá em Cânticos, ó. Lá em Cânticos, o Senhor fala, né, em Cânticos 1:4. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O rei quer nos introduzir nas suas recâmaras. Ele quer fazer da noiva sua esposa. Porque só nas recâmaras secretas do rei, ele revela os seus segredos mais íntimos. Só para aqueles que acessam esse lugar, né? Aquele lugar de intimidade. Lá em Mateus 7:23, o que é isso? Eu não os conheço. Ser usado aqui na terra pelo Senhor não quer dizer que fomos aprovados por Ele.
ser usado, quando o Senhor quer usar, ele usa. O inimigo também usa. Mas o Senhor, como ali ele falou para Samuel, ele falou: Samuel, eu olho a essência. O Senhor olha a essência. Ele pode chegar para uma noiva que aqui na terra tinha cara de noiva, tinha tudo de noiva. E ele chegar e olhar e falar assim: eu não te conheço. Por quê? Você era noiva, estava no tempo da preparação de ser noiva, mas eu não te conheço intimamente. Nós não tínhamos intimidade. Gente, para mim isso é muito forte. O Senhor chegar para sua noiva e falar assim: eu não te conheço, porque nós não tínhamos intimidade até aqui, então eu não te conheço. Eu tô vendo só o que tá por fora, que é o que você tá me apresentando por fora. Por dentro, você não se rasgava para mim. Você não me permitia entrar no seu íntimo. Você não buscou o bom perfume. Você não foi como as virgens prudentes que conservou o azeite. Que conservou o azeite, que se preocupou em ser lenha no altar, em conservar o azeite todos os dias. Porque todos os dias nós temos uma escolha para fazer. Quem nós escolhemos ser? Vasti ou Esther? E aí o Senhor falava, né? Que só sendo filhas convictas poderemos nos apresentar como noivas. Esther se tornou uma noiva digna de estar na presença do rei. E o rei estendeu o seu cetro de favor, de justiça, de amor sobre ela, porque ela soube ser filha. Primeiro ela soube ser filha, para depois ela se tornar esposa. Só aquela que se rende ao pai como filha obediente, ela vai ser inserida como esposa, porque mais uma vez o pai entrega a noiva ao esposo. Então é sendo filha obediente que nós seremos inseridas como noiva ao nosso esposo. E ainda há tempo. E aí o Senhor me falava de alguns pontos em relação a Esther, né? Que Esther submeteu a autoridade de Mordecai como filha, e Esther cumpria a vontade de Mordecai. É isso que nós, como filhos e filhas do rei, precisamos fazer. Nos submeter a ele, em obediência, e sermos submissas ao ponto de abrir mão da nossa vontade, de fazer a vontade do Pai. Oi, Beatriz, Tite, linda. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser obedientes como filhas e fazer a vontade do nosso Pai. Assim seremos introduzidas como noiva do Cristo. Porque só o pai entrega a noiva para o esposo, para o marido. Aquela que é filha se tornará esposa. Existe um preparo da noiva nesse tempo. Maria, Helena, linda. E aí o Senhor me falava, ó, Esther o conheceu intimidade. Esther conhecia Mordecai, vamos falar em termos de acontecimento ali na terra antes, não já pondo no espiritual. Esther conheceu Mordecai. Depois que ela ficou órfã de seu pai e sua mãe, ele tomou ela como filha e ela teve intimidade com ele para conhecer ele como pai. E aí ela o aceitou como pai, ou seja, ela escolheu se render como filha ao pai adotivo, que não era seu pai biológico. E ela se rendeu a ele. Olha, então, como é ele que é meu pai a partir de agora, eu me rendo à sua autoridade, eu me submeto à sua autoridade. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Como noivas, nós precisamos, como filhas, e na preparação de noiva, para nos tornarmos esposa de Cristo, nós precisamos nos render, nos submeter, sermos obedientes. E aí, ó, ela o conheceu, intimidade, ela o aceitou, escolha, submissão, rendição. E ela se submeteu.
a ele como pai. Ela o obedeceu, porque a Bíblia fala que ela cumpria a sua vontade. Ou seja, ela era obediente. E aí ela recebeu graça e favor. Nela englobando a honra, a autoridade, os privilégios, recompensa, galardão. Por quê? Porque como ela se rendeu à autoridade de Mordecai, ela o obedeceu, ela seguiu a sua vontade, ela cumpria, a palavra fala, ela cumpria a vontade de Mordecai. Ela, então, se tornou esposa do rei. Ela foi preparada, se submetendo ao papel de filha, ao lugar de filha. Oi, tia Valéria! Ela foi colocada, ela se preparou como noiva e ela foi posta como esposa, como rainha. E aí o que acontece? Ela entregou a sua vida, não em benefício próprio, mas ela lhe entregou ousadamente a sua vida naquele momento que ela se coloca na presença do rei para falar com ele sobre o decreto. Ela entregou ali sua vida, ela arriscou sua vida, mas não em prol só dela, em prol de todo um povo. Só que aí o que acontece? Esther, por ser obediente como filha, por ter intimidade, por ser submissa, por ser rendida, ela entendeu o tempo e o modo de agir. E ela foi ousada. Então, ela só entendeu o tempo e o modo de agir, porque a gente precisa entender os dois, o tempo e o modo. Por quê? Porque ela se submeteu como filha, primeiro. Ela se tornou obediente. E aí, o que aconteceu antes de ela se colocar na presença do rei sem ser convocada? Pensa, aquela noiva que deseja tanto o rei, deseja tanto o marido, o esposo, como fala ali em Cânticos, aquele romantismo, não um romantismo de tudo eu posso aqui porque eu sou noiva, não. Existe um evangelho que tem um preço a se pagar. E hoje, infelizmente, muitos pregam que não existe esse preço. Né? E existe um preço a se pagar para sermos noiva. Esther ali, ela teve um processo, ela pagou um preço, porque antes dela estar na presença do rei, né? Ela jejuou, ela orou, e ela colocou ali as suas servas, ela falou com Mordecai para todo o povo judeu ali entrar em jejum, entrar em oração. Teve um preço pago ali, né? Ela entendeu o tempo de entrar na presença do rei e entendeu o modo. Ela se preparou espiritualmente. E é isso que o Senhor quer enfatizar nessa noite. Que tem noivas que se deslumbraram com a preparação de ser noiva para se tornar esposa e perderam a essência. A essência do jejum, da adoração. Isso é muito grave. Mas ainda há tempo de arrependimento, de rendição, para restituir o lugar de filha, de noiva, para ser inserida no lugar de esposa, nas bodas. E aí o que acontece? Por conhecer o pai, ela ousou estar diante do rei. Quando o Senhor me falou isso, para mim foi muito forte. Por conhecer o pai, ela ousou estar na presença do rei. Por quê? Porque ela sabia... Oi, Vivi! Obrigada por você estar aqui. Esther, por conhecer o pai, ela ousou estar na presença do rei. Por quê? Ela sabia, ela conhecia intimamente o seu pai. E ela sabia que se Mordecai falou para ela, entra na presença do rei e interceda pelo teu povo, ela sabia que ele não ia arriscar a vida dela, assim, à toa. Então, conhecendo o pai, ela se preparou, jejum, oração,
e esteve na presença do rei e achou favor diante do rei. Também te amo, Vivi. E aí o que acontece? Ela foi ousada porque ela conhecia o pai que orientava ela. Então é isso que o Senhor quer de nós. Além de nós nos prepararmos como uma noiva autêntica, não uma noiva de pirataria. Ele quer que nós assim tenhamos tanta intimidade com Ele, que isso nos dê ousadia para realizar o que Ele quer realizar aqui na Terra. Ele quer realizar. E nós só teremos ousadia se nós conhecermos intimamente nosso Pai. Porque nós vamos saber que se Ele mandou eu estar aqui dando essa palavra dura, eu estou aqui. Eu estou sendo ousada. Hoje é sexta, quantas horas da noite? Eu não sei, quase 9 horas. Eu nem banho tomei, eu queria estar ali, porque dia de sexta é um dia assim, que amanhã o Rodrigo não trabalha, aí a gente fica junto, às vezes assiste um filminho no Netflix, alguma coisa, mas o Senhor me convocou. E eu falei, Senhor, eu vou tomar banho. Ele falou, não é assim, sim, ó, dona de casa que trabalhou o dia inteiro. Amém. Nós precisamos ser essa noiva, gente. Obediente, submissa. Eu sou falha, um monte de coisa. Mas eu tô aprendendo. Quando Ele me chama, eu venho. Eu venho. Por isso que às vezes eu não aviso lá. Por isso que às vezes não, eu não aviso. Por quê? Quando eu sou convidada, eu aviso. Mas fora isso, o Senhor mandou, eu venho. Eu obedeço. Eu obedeço. Aí o que acontece? A autoridade do pai revestiu Esther para estar na presença do rei e do seu esposo. Meu Deus, isso aqui também é umas coisas que... Nossa, meu Pai eterno. A autoridade do pai conferida a Esther revestiu ela para estar na presença do rei. E aí ela se preparou, como a gente falou, né? E aí lá, ó, em Esther 4, do 11 ao 16, tá? Deixa eu olhar aqui, peraí. Fala assim, ó. Do jeito, fala de toda essa preparação. E fala assim, ó. Lá em Esther 5. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Vale a pena pagar um preço. Vale a pena se submeter à autoridade e à vontade do Pai. Vale a pena. E o Senhor quer nos revestir dessa autoridade, para nós sermos ousadas aqui na terra, porque tem muita gente que, enquanto ainda há tempo de nos tornar, de nos prepararmos como noiva para sermos esposa, tem muita gente que está fora disso e que ainda há tempo para o arrependimento. E nós precisamos ser instrumentos do Senhor, porque Deus opera por meio de ações humanas, por meio de decisões humanas. E nós precisamos decidir nos preparar de verdade. Para estarmos assim, disponíveis para Ele nos usar, para Ele estabelecer através da nossa vida, para Ele tocar vidas através da nossa vida, para essa live, essa palavra chegar onde tem que chegar. Às vezes as pessoas vão ouvir e vão falar assim, que é isso? Quem que é essa? Eu falei isso pro Senhor, eu falei, Senhor, às vezes as pessoas vão pensar, quem que é essa para estar falando da igreja do Senhor assim, da noiva do Senhor assim? Eu não sou ninguém. Eu só sei que eu sou filha do rei, de Deus, do rei. E ele me incumbiu de ser embaixadora dele aqui nesse momento. E eu estou sendo obediente. Eu sou falha, eu estou no processo de glória em glória. Mas eu estou buscando a cada dia ser obediente. O diferencial é só esse. Eu quero intimidade, eu quero ser obediente, eu busco ser obediente. E aí fala que Vasti
teve a convocação para estar na presença do rei, com a sua coroa real, mas ela se recusou. E o que acontece? Quantas noivas receberam a coroa real e se deslumbraram com a coroa real? Se deslumbraram com o privilégio de ser noiva. Sou noiva de Cristo. E perdeu a essência. Aí ela tá ali no banquete, com a vestimenta, com a coroa, mas não está na presença. Meu Deus, isso é... Nossa, meu Deus do céu. É muito temor e tremor que eu falo isso. Mas eu tô falando aqui, você tá condenado. Não, o Senhor mandou vir falar porque ainda há tempo. Ainda há tempo. O Senhor vai separar aqueles que o servem. Esse ano, a partir desse ano, vai ser um ano de entender muito nitidamente. A Maria Helena também recebeu uma palavra do Senhor sobre isso. Né? O que acontece? Ele vai separar, e eu vou falar sobre isso aqui no livro de Esther. Ele vai separar aquele, vai ser de novo nítido, quem serve ao Senhor e quem não serve. Vai ser nítido. E aí aqui fala, ó, cuidado para que, convocados pelo rei como noiva, não tenhamos nos deslumbrado com os favores de sermos igreja, de sermos noiva. E focados no banquete, sejamos depostos de sua presença e do seu reino. Esther não se corrompeu com os luxos do palácio. Vasti se corrompeu. Lá não fala como Vasti era antes, mas se Vasti recusou a presença, escolheu o banquete ao invés da presença, meu Deus, misericórdia, Jesus. Esther não se corrompeu. Esther preservou sua essência. E outra coisa, lá em Esther 2:20, o Senhor mandou até sublinhar. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e seu povo como Mordecai lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Ela não perdeu os princípios, ela não perdeu os valores. É isso mesmo, é tempo de se posicionar, tomar nosso devido lugar, submeter à vontade de Deus. Largar os prazeres da Babilônia. Não que nós não podemos desfrutar daquilo que o Senhor deu. Lógico, Daniel, lá em Daniel, acho que 5 ou 6, fala. E Daniel escolheu comer só daquilo que o Senhor dava, né, que vinha da terra, e recusou os banquetes da Babilônia. E ele era o mais viçoso, o mais sadio perante todos. Nós estamos vivendo um tempo em que tem muita coisa aí da Babilônia querendo distrair. Mas nós precisamos nos manter puros, recusar os manjares da Babilônia. E aí o que acontece? Quando aqui fala, ó, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai como quando a criava. Esther, ela não negociou seus valores, seus princípios, a sua obediência. Ela não se deslumbrou com os luxos de se tornar noiva, de se tornar rainha, de ter ali uma coroa. Os privilégios não deslumbraram ela. E aí o Senhor se encarregou de fazer tudo ali colaborar para que o povo fosse salvo. E aí, olha aqui, gente, o preparo de Esther. Ela entrou ali em jejum, em oração, né? Ela pôs ali todo o povo, ó, para jejuar, para orar, né? Em obediência ao que o pai falou para ela. Então, ela entendeu o tempo e o modo, porque ela era obediente ao pai, né? E ela fala, ó, jejuai por mim, não comais. Então, ela ali se preparou. Quando ela se preparou, ela se coloca em rendição ao Senhor, em obediência ao seu pai. Ali, o céu, né? O Senhor entregou para ela estratégia. Ela podia ali, ó, naquele primeiro dia que o rei estendeu o cetro e ela tocou, ela podia falar, ó, é assim, 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 e
pum, vamos salvar hoje. Não. O Senhor deu a ela uma estratégia. Aí no primeiro dia lá, ó, qual a sua petição? Se bem te parecer, vem o rei e a Amã, hoje é o banquete que eu preparei ao rei. O Senhor deu para ela uma estratégia, né? Isso mesmo, a gente não se apresenta diante do rei de qualquer maneira. Vasti perdeu o temor, ela não teve reverência. Ela recusou estar na presença do rei. E Esther, ela falava assim, olha a submissão de Esther. A submissão dela como filha inseriu ela ser submissa e ser esposa. Olha, se bem te parecer. Então ali ela fez um banquete, nesse banquete ela convidou para outro banquete, porque era essa estratégia que ela teve. E ali, porque aí o que acontece? Quando Esther ousadamente agiu em obediência ao Senhor, o Senhor tratou de naquela noite tirar o sono de Assuero, de o livro de crônicas lá ser lido para ele, de falar o nome de Mordecai. Então, ali, quando o Senhor dá estratégia, é porque ele sabe o tempo e o modo. E ele comunicou isso a Esther. Ela entendeu o tempo e o modo. Ela não falou de uma vez ali, quando ela entrou na presença do rei. Ela teve uma estratégia liberada do céu. Por quê? Porque ela se preparou em jejum, em oração. Aí, o Senhor deu uma estratégia para ela acabar com os planos do inimigo. E mais, aí o Senhor tratou ali, ó, de lembrar dos feitos de lealdade de Mordecai a Assuero. Então, quando nós estamos no lugar de obediência ao Senhor, ele dá uma ordem e a gente age em direção a isso. E aí ele reage. Ele tratou de organizar o resto ali que precisava. E aí, gente, a submissão dela é um negócio fora do comum. Eu anotei aqui, lá em... Olha aqui, ó, em Esther 7, que ela fala assim, ó. Então respondeu a rainha Esther: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, né? Desce-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então ali elas até para pedir, ela entendeu. Gente, ela expressava honra. Ela expressava assim: se isso for do seu agrado, mas que prevaleça a sua vontade. Isso era rendição, era obediência, era submissão. Entendeu o lugar dela. E aí o que acontece, né? Lá fala que nesse dia o Senhor... Aí ela... Aqui achei o que eu quero falar. Lá em Esther 8:5. Se bem parecer ao rei... Porque aí o que acontece, né? Esther, ela se colocou perante o rei, fala lá em Esther 8:3. E Esther... Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés do rei com lágrimas. Olha a submissão. Enquanto uma altiva, soberba, falou, não quero estar na presença desse rei. Esther, quando foi aceita na presença do rei, ela se jogou em lágrimas aos seus pés. Como disse o Senhor é o poderoso, que o Senhor tudo pode. Se o Senhor achar favor em mim, faça o que eu lhe peço. E aí lá fala, né, que o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. E olha aqui como que ela fala, lá no versículo 5. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrado, escreva-se que revogue os decretos concebidos ali. Ela pede para revogar o decreto contra o seu povo. Mas olha a submissão dessa mulher, dessa noiva, dessa esposa. Ela não chegou e falou assim, eu quero isso. Não. Eu estou diante do Senhor e eu quero lhe apresentar o que está no meu coração. Se isso for sua vontade, se isso for o melhor,
Se o seu olhar para isso for o mesmo olhar que eu tenho, que seja feita a sua vontade. Essa é a noiva que ele vem buscar inserir como esposa. E aí o que acontece? Aí fala o que eu vou falar, que o Senhor falou sobre separar nitidamente a partir desse ano aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não. Porque aí lá fala em Esther 9, começa em Esther 8, né? Falando assim que o rei liberou o decreto que os judeus acabassem com todos os seus inimigos. Então, no mesmo dia, lá em Esther 8,16, que fala que para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, para os inimigos houve morte e destruição. Então, é um tempo que aqueles que se achegarem ao Senhor intimamente, que estarem em obediência, em submissão, vão desfrutar aqui, ó, de felicidade, alegria, regozijo e honra. Mas aqueles que não quiserem se dobrar diante dele, vão desfrutar do contrário. Então, Esther, ela entendeu corajosa e ousadamente o tempo e o modo de agir. Que nós possamos entender que a presença do rei, assim como Esther entendeu, que os favores, os banquetes, os luxos do palácio não eram como a presença do rei. Porque a presença do rei é um lugar de favor, de cura, de libertação, de restituição, de restauração, de misericórdia, de amor, de justiça, de paz, de alegria, mas também é um lugar de governo. Então ela entendeu que nada ali no palácio, nada dos favores, dos privilégios, nada era tão precioso quanto a presença. Porque na presença do rei, tudo o que era mais precioso era liberado. E quando o rei libera, existe um governo sendo liberado. Ali ele pegou o anel de selar, paf, e selou alegria para os justos e destruição para aqueles que não queriam se submeter. E aqueles que ainda combatiam aqueles que estavam em submissão, estavam em obediência. Isso é muito forte, gente. Nós precisamos aprender muito com isso. Esther, ela não se contaminou, ela não se corrompeu. Quando fala lá que ela seguia as ordens de Mordecai como ele a criava. Isso indica que os valores, os princípios, ela continuou cumprindo. Ela continuou seguindo, ela continuou em obediência, ela continuou em rendição. E aí o que acontece? Mesmo quando ela estava ali diante da presença, ela não se ensoberbeceu. Ela sabia que não era assim que nós devemos estar na presença do rei, com soberba, com altivez, com arrogância. Ele resiste a esses, mas ele ama os humildes. Lá quando fala que ela se lançou seus pés, lá em Esther 8:3, ela se lançou seus pés com lágrimas e implorou. Ela entendia e ela deixava explícito a submissão e a obediência dela ao pai, ali ao esposo. Ela não chegou falando, olha, eu quero que o senhor, meu rei, faça isso, 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 se assim lhe aprouver, se nisso eu lhe agrado. Gente, como nós aprendemos com Esther. É assim que nós devemos nos achegar ao Senhor. Pai, seja feita a sua vontade. Eu quero te apresentar isso assim, 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 mas só se for sua vontade.
que o Senhor realiza, que o Senhor me ouve e que o Senhor cumpra esse decreto, que o Senhor estabeleça esse governo. Ali ela se colocou, olha, eu nada sei, mas eu tenho uma petição a te fazer. Humildemente eu tenho uma petição a lhe fazer. E aí eu anotei aqui, ó, que não basta aparência de noiva em público, se não reinarmos com Cristo na terra e nas regiões celestiais. Não basta eu ter uma aparência de santidade, uma aparência de ser igreja, de ser cristã, de ser serva do Senhor, se eu não busco aonde as pessoas não olham, aqui ó, na minha casa, se eu não busco a presença diariamente, se eu não busco obediência diariamente, se eu não busco os frutos do Espírito diariamente, para que o Senhor possa estabelecer em mim através de mim. Eu sei que eu nada sou. Desconectada dele, eu não presto. Esther descobriu isso. Esther descobriu que não tinha favor, luxo, nada ali do palácio que se igualava à presença. Mais uma vez, eu vou falar. A presença é um lugar de cura, de restauração, de restituição, de favor, de misericórdia, de paz, de alegria, de justiça, de amor, mas de governo. De governo. Quando nós nos submetemos a estar na presença, nós somos governadas por Ele. E nós precisamos ser governadas por Ele diariamente. Porque nós não sabemos, por nós mesmos, nós não sabemos. A gente, igual Vasti ali, ela agiu pela concupiscência da carne. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos governando. Nós precisamos ser obedientes como filhas para ser inseridas como noiva e como esposa do Cordeiro nas bodas. E existe um preço a se pagar. Esther se guardou. Esther não negociou princípios e valores. Às vezes hoje muitas igrejas têm regras, protocolos. Mas nós vivemos por princípios, por cumprimento de princípio. Quando nós cumprimos princípios, nós podemos quebrar regras, se assim o Senhor desejar. Se é uma regra que vai contra o nosso princípio, essa regra tem que ser quebrada. Porque nós vivemos por princípios, por valores do reino. E aqui, ó, não basta ser aparência de noiva em público. Se nós não temos uma vida de intimidade com Deus no nosso secreto, na nossa casa, onde as pessoas de fora não vê. Aqui eu não exerço papel aqui. Você é uma atriz aqui. Eu sou santa. Eu sou... Não! Aqui como é que eu tô? O Senhor falou, vai lá do jeito que você tá. Para as pessoas entenderem que é essa noiva que eu venho buscar. Aquela que se apresenta como é, como está. Se ela tá suja, há tempo de chegar diante do Senhor e falar, me limpa, eis-me aqui, tenha misericórdia de mim. Há tempo de rendição ainda. Ainda há tempo. Nós estamos caminhando para quando fala na palavra que não haverá tempo mais de buscar o Senhor. Muitos vão querer, mas não vai dar tempo mais. Então o Senhor me manda estar aqui nessa noite para falar isso. A todos ali, Esther achou favor diante de todos. Fala isso no livro de Esther. Por quê? Porque aquilo que ela buscava intimamente, aquela intimidade ali, aquela obediência, aquela rendição, aquela submissão, exalava de dentro para fora. Ela não estava como Vasti, deslumbrada só com a vestimenta, com o que estava externo. Ela queria se encontrar digna de verdade de ser uma noiva, de ser uma esposa. E o Senhor quer nos conferir autoridade como filhos, como íntimos dele, para manifestar a vontade dele na terra. O Senhor, ele está derramando unção, ele está derramando azeite. Mas nós precisamos manter esse lugar de intimidade, manter, como lá em Cânticos, esse romance
da noiva com o noivo, desejar o noivo acima de qualquer coisa. Tem muita coisa nos dias de hoje querendo nos distrair. O Senhor vai vir buscar uma noiva. As outras ele vai rejeitar. Ele vai fazer igual com Vasti. Você vai estar deposta. Você não tinha intimidade comigo, então eu não te conheço. Você foi usada, mas não foi aprovada. Nós precisamos nos achar aprovadas diariamente pelo Senhor. Isso fala de uma vida de escolha diária. Esther ali, ela escolheu. Quando ela perdeu o pai e a mãe, ela escolheu se submeter à paternidade de Mordecai. Ela escolheu conhecer intimamente, porque ela conhecia o pai intimamente. Ela foi ousada e entrou na presença do rei. Só aquela noiva que conhecer intimamente o pai como filha, será inserida como esposa do cordeiro nas bodas. Nós estamos vivendo o tempo de preparação como noiva. Mas como noiva nós precisamos ter convicção de quem somos como filha. E isso quer dizer submissão, rendição, fazer a vontade do Pai acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E Cristo nos ensinou isso. E era isso que nós queríamos, né? O Senhor queria falar isso. O Senhor está, como lá em Cânticos 1:4. Ele, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O Senhor tem tesouros, tem intimidades do seu coração para entregar para a noiva despida. Só a noiva despida tem acesso ao noivo despido. Aquela que entregou tudo diante do Senhor, suas mazelas, tudo que é bom, tudo que é ruim, coloca diante do Senhor. Nós precisamos nos despir diante do Senhor. Senhor, eu tô assim, me conserta, me ajuda, me restaura. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, porque Ele tem intimidades secretas do coração dele, que Ele só entrega nas suas recâmaras secretas. E Ele quer nos inserir nessas recâmaras. Ele está desejoso de intimidade, desejoso de relacionamento. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A noiva que se deslumbrou com os favores de ser noiva, com o banquete, com os luxos, assim como Vasti fez, ainda há tempo de se submeter à presença que cura, restaura, liberta, transforma, restitui, que liberta e que transforma de glória em glória. Busquemos a presença, tenhamos intimidade para que no dia de estarmos diante do nosso esposo, ele olhe para nós e fale assim: nós tínhamos intimidade de noivo e noiva, então eu te recebo como minha esposa. Eu quero ser recebida como esposa, para a honra e glória do Senhor. Por isso, a cada dia eu tenho escolhido obedecer ao meu Pai. Não é fácil, existe preço de renúncia, mas vale a pena. Esther ali, ela se preparou, ela não se corrompeu, mas ela recebeu o favor do rei. Eu quero receber o cetro estendido sobre a minha cabeça. Eu quero tocar não só eu, mas toda a minha casa. Nós precisamos nos tornar uma noiva que não se corrompeu, assim como Daniel ali na Babilônia, que rejeitou todos os manjares da Babilônia e escolheu permanecer na presença. Que essa seja a escolha de quem assistir essa live. Que haja um tempo de conserto, que se alguém que está longe do Senhor que retorne, ainda há tempo, porque o Senhor está separando nitidamente, a olhos vistos, aqueles que servem e aqueles que não servem a Ele. Mas ainda existe um convite.
ainda existe uma convocação para estarmos diante dele, nos rasgarmos, colocar tudo, estarmos diante dele como nós estamos. Não importa o jeito que você está. Se achegue ao seu Pai, ao nosso Pai. Oi, Tati, te amo. O Senhor está nos convidando, nos convocando para estar na presença, para Ele poder curar, transformar. Ainda há tempo de se render ao Senhor, para que quando Ele olhar para nós, Ele fala: eu tinha intimidade de noivo e noiva com você, Keila, amo sua vida. Intimidade de noivo e noiva, então eu te recebo como minha esposa. Em nome de Jesus. Um beijo a todos vocês que estiveram aqui comigo. Que essa live chegue, em nome de Jesus, aonde ela precisa chegar. E que Vastis ainda se submetam como Esther e achem favor diante do rei. O Senhor está separando aqueles que o servem e aqueles que não o servem a olhos nus, nitidamente. Isso vai poder ser visto nitidamente novamente. Mas ainda existe um convite. Venha se tornar filha para passar pelo preparo da noiva e ser inserida como esposa nas bodas do Cordeiro. O Cordeiro está às portas. Que nós possamos viver esse romance de cânticos. Conectando. Voltou. A noiva deseja o seu amado e o seu amado deseja a sua amada. Que nós possamos viver cânticos nesses dias de hoje. Sermos apaixonados pela presença, porque Ele é apaixonado por nós. Ele está nos convidando para as recâmaras secretas dele. E que nós sejamos tão apaixonadas. Quando a gente está apaixonada, a gente não fica assim, tudo tá lindo, tá maravilhoso, né? E ali é o mais importante, meu esposo está aqui. Né? Esse preparo do casamento é maravilhoso. Nós queremos estar diante do nosso marido, para conhecermos o marido mais intimamente do que como noivo, mas como marido, um despido na frente do outro. Esse é o maior nível de intimidade. Bianca, Bruno, meu irmãozão Bruno, esse é o verdadeiro romance de cânticos. Aquela noiva que se prepara na sua essência com seu bom perfume e que o noivo é o mais importante, não as bodas, mas a presença do noivo. Busquemos a presença mais do que qualquer coisa. Em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz, de reflexão, né? E que nós possamos a cada amanhecer, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, nós a cada amanhecer escolher ser obediente, ser noiva Esther, não noiva Vasti, e nós possamos encontrar favor diante do Rei, para a honra e glória do Senhor. E que todos vejam em nós que somos filhas, embaixadoras do Rei, e que, sendo convicta, conhecendo tão íntimo e profundamente nosso Pai, nós sejamos ousados, ousadas e ousados, para cumprir a vontade dele na terra, em nome de Jesus, custe o que custar. Obrigada, gente, por estar aqui comigo. Agora eu vou tomar um banho, que hoje é sexta-feira. Agora esqueci onde que põe para gravar. Beijo.